Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Nós estamos aqui para mais uma entrevista do Sem Embargos. Lembrando para você curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscrever aqui no canal do YouTube, porque é muito importante para nós. Hoje vamos conversar com a Letícia Gomes Carvalho. Ela é enfermeira residente em oncologia no Hospital São Paulo, formada pela Universidade Federal de São Paulo. E o motivo dela estar aqui hoje, principalmente, é que ela foi uma das voluntárias para os testes clínicos da fase 3 aqui no Brasil, né, para a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Então, ela vai contar um pouco dessa experiência e por que ela resolveu participar. Bom dia, Letícia, tudo bem? Agradecemos muito a sua disponibilidade e a honra dessa pequena entrevista. Podemos começar? Por que você resolveu ser voluntária para esse teste? Para esse teste? Você sabe dizer qual foi o critério utilizado para escolher os candidatos? Os voluntários, no caso? Bom, tá. Quando começaram a divulgar, né, que os testes seriam realizados aqui, os testes da vacina de Oxford em parceria com a Unifesp, teve uma grande divulgação lá no Hospital São Paulo. E, a princípio, os critérios seriam só ter entre 18 e 55 anos e ser profissional da saúde. Então, porque os profissionais da saúde, de certa forma, estão se expondo mais, né, a possibilidade de contrair o vírus. Duas grandes coisas me fizeram querer, né, participar. A primeira é uma responsabilidade social mesmo, porque eu não moro sozinha. Então, se eu pegasse o vírus, eu poderia contaminar alguém que mora junto comigo, mesmo não sendo do grupo de risco. E tomando a vacina, os efeitos colaterais, se eu viesse a ter, seriam só em mim, né? Eu não ia estar passando isso para ninguém. Então, além das pessoas que moram comigo, como eu sou enfermeira em oncologia, eu estou diretamente em contato com pacientes que têm câncer e que, se estão em tratamento, né, quimioterápico, por exemplo, estão imunossuprimidas e que têm um risco muito maior se pegarem o corona. Então, eu poderia pegar de um paciente e passar para o outro. Então, eu achei que seria muito interessante a possibilidade, né, de já estar vacinada. Outro motivo é que eu acho que a gente tem que acreditar na ciência, né? A gente vive defendendo. Até recentemente a gente teve aqueles movimentos anti-vacinas, a gente sabe que é um movimento que está crescendo. E eu acho que quem é profissional de saúde tem que caminhar, né, no sentido contrário. A gente sabe que fazer ciência não é fácil, ainda mais no Brasil, que a gente não tem muito incentivo. Então, o estudo de fase 3, para quem não sabe muito, ele já passou por outras duas fases, né? Que são os testes em laboratórios e a segunda fase, que já é teste com humano, só que com menor número de voluntários. Então, dessa vacina em específico, foram com 100 voluntários. E na fase 3, são de 4 a 5 mil voluntários. Lembrando que está na fase 3 aqui no Brasil, mas lá, né? Desculpa, acho que cortou um pouco a imagem. Podemos continuar. Tá. Ele já passou por essas fases em outros países também, né? Que também estão realizando os testes. Então, eu acho que... E não teve, né? Ninguém que participou, nenhum dos outros voluntários tiveram grandes reações com a vacina. Então, é realmente uma vacina promissora aí. E foram esses motivos que me fizeram querer participar, querer ser voluntária. Legal. Para a pessoa que está escutando em casa, o Sem Embargos tem um texto explicando um pouco essas fases da vacina. Procura lá, que é a Corrida Científica pela Vacina do Coronavírus. Entra no nosso Facebook, no nosso Instagram, acha esse texto para entender as fases que a Letícia está explicando aqui. Ela está explicadinho certinho, para a gente não perder tempo aqui falando sobre isso, porque o importante realmente é saber como que foi esse estudo, por que a Letícia se voluntariou. Então, dentro disso, Letícia, você pode me explicar como estão sendo feitos esses testes? Quando você tomou a vacina já, e como está sendo esse acompanhamento da equipe, duração? O que você acha interessante contar dessa pesquisa? O que você passando por essa pesquisa? Qual a sua experiência? Então, quando começaram a divulgar, você tinha que escrever um e-mail com alguns dados seus lá para o CRI, né? Que é o
o centro da Unifesp que está responsável por essa vacina. E aí, você escrevia um e-mail dizendo seu nome, sua idade, se você tem algum antecedente pessoal, por exemplo, se você tem pressão alta, se tem diabetes, se tem asma. Para mulher, eles questionavam se você tinha interesse em engravidar no próximo ano e onde você trabalhava, e aí eles retornavam o seu e-mail te marcando com você, né, o primeiro horário para uma entrevista, que é a primeira vez que eu fui até lá. Eles explicam, né, primeiro como funciona o estudo, aí você assina um termo, né, de consentimento livre e esclarecido. No termo tem tudo descrito e daí você faz uma primeira coleta de sangue. Essa primeira coleta é para ver se você já não teve, né, contato com o vírus. Então, se você já tiver o que a gente chama de IgG, né, que é a memória imunológica, daí você já não está apto a participar do estudo. Então, nesse primeiro momento, eles te explicam direitinho como vai ser e fazem uma coleta de sangue. Depois você retorna em uma semana para, de fato, faz outra coleta de sangue, mas de fato tomar a vacina. Esse estudo, ele é randomizado, então eu não sei se eu, de fato, tomei a vacina do corona. Quando o estudo é randomizado, ele tem um grupo controle. Então, metade das pessoas que se voluntariaram vão, de fato, tomar a vacina que está sendo testada. E a outra metade vai tomar a vacina meningocócica, que é uma vacina que já existe, sim, mas que não é implementada no SUS. E ela previne contra 4 tipos de meningite, e a gente só tem no particular. Então, teoricamente, os 2 grupos se beneficiariam participando. Mas esse grupo controle serve também para a gente saber, de fato, quais são os efeitos colaterais da vacina que está sendo testada. Porque, às vezes, você participa do estudo e está muito ansioso, ou você já tem uma questão pessoal de reação alérgica, enfim, e aí você apresenta uma reação. Então, eles precisam ter esses 2 grupos para comparar. Quem, de fato, teve uma reação por causa da vacina, ou pela ansiedade, ou antecedentes pessoais envolvidos. Sim, então, eu não sei se eu tomei ou não a vacina do Covid. E agora, qual é os próximos? Você tomou a vacina e quais são os próximos passos dessa pesquisa? A gente, quando assina o termo e aceita participar do estudo, a gente pode desistir em qualquer momento, mas a gente, se não desistir, se continuar no estudo, a gente fica sendo acompanhado por 1 ano. Tanto por telefone quanto com visitas presenciais. E em todas essas visitas com coleta, né, de sangue, para ir avaliando, porque a gente também não sabe, não só para quem tomar a vacina, mas para quem contrair o corona, a gente ainda não sabe quanto tempo você fica imune, né? Sim. Na verdade, pessoas que contraem o vírus e fazem o swab, né, que é o teste para quando você está com sintomas ativos, é o melhor teste que você pode fazer. E você dá positivo e depois quando você coleta no sangue, você não tem a resposta imunológica. Então, a gente já tem pessoas que não desenvolveram resposta imunológica e tiveram swab positivo. E a gente tem pessoas que desenvolveram a resposta imunológica, mas por um certo tempo, que é o que a gente tem ouvido aí de notícias de recontaminação. Na verdade, essas pessoas que se recontaminaram, ou elas não desenvolveram a resposta imunológica, ou elas desenvolveram por um curto espaço de tempo. Não, por isso que eles vão acompanhar a gente por 1 ano também. Será que essa vacina dá a resposta imunológica pra gente? E se dá por quanto tempo? Porque talvez seja o caso de ser uma vacina anual, né? Como a gente toma da gripe todo ano. Tá, legal, entendi. E você, ou alguém que você conhece outros voluntários também, né? Alguém teve algum efeito colateral, mesmo que leve? Como que foi isso aí? Quando a gente... Nessa primeira entrevista também, eles orientam sobre os efeitos que nas outras fases da vacina apareceram, né? Como eu disse antes, nenhum voluntário teve alguma reação muito grave, mas você pode ter dor de cabeça, dor muscular, um cansaço, uma indisposição e dor no local da vacina, né? Uma vacina intramuscular que a gente toma no braço e o local pode ficar dolorido. Esses foram os efeitos, inclusive, que eu tive. Então, eu fiquei um pouquinho, aquela sensação de gripe mesmo. Um pouco de dor de cabeça, cansada.
Dor local eu não tive, dor no local da injeção eu não tive. Tive esses efeitos e conheço pessoas que tiveram esse efeito também. Só isso mesmo, uma dor de cabeça e uma dor muscular. Nada mais sério. E qual foi o período, mais ou menos, que você sentiu? Foi rápido? Oi? Os efeitos colaterais? Durou uns 2 dias. E eu conheço pessoas que ficaram assim, de 1 a 3 dias com esses efeitos. Então, quer dizer, são poucos efeitos colaterais pro enorme benefício que está sendo estudado, né? Sim. Você não se arrepende. Não. Então, a gente não combinou isso, mas você tem alguma ideia, a pesquisa te indicou alguma ideia de quando pode sair os primeiros resultados das pesquisas? Ou não? Ou você não sabe? Essa foi uma dúvida que eu tive também, né, no meu primeiro encontro. Eu falei, gente, e aí, né? Quando é que isso vai abrir para todo mundo? E, na verdade, o que a gente sabe é que daqui a 1 ano mesmo que a gente vai saber desse estudo, né? Esse estudo tem duração de 1 ano, então os resultados oficiais dele saem em 1 ano. Mas eles vão fazendo um balanço, né? Até porque está todo mundo muito interessado nessa vacina. Sim. E o que a mulher me orientou no começo é que a partir do momento que a gente tivesse um tempo, né, desses 4.000 voluntários, lembrando que são 4.000 pessoas, então na verdade são 8.000 voluntários, porque a gente tem o grupo controle. Sim. A partir do momento que todo mundo tivesse tomado e eles tivessem resultados preliminares, né, a intenção é adiantar o processo para pelo menos dar essa vacina para o grupo de risco. Mas, assim, são previsões para o ano que vem, de fato, assim, janeiro, por aí. Tá, entendi. Bom, acho que essa é a pergunta que todo mundo queria, todo mundo está esperando ansiosamente pela vacina, né? Mas a ciência tem o seu tempo e não adianta passar por cima disso e comprometer a segurança, né? Sim. Bom, e aqui, quem acompanha nossas entrevistas sabe que o Sem Embargo sempre costuma fazer uma pergunta ao entrevistado sobre a perspectiva do mundo pós-pandemia na área que a pessoa atua. Você, como enfermeira, atuante na área da saúde, primeiro, quais os impactos você acredita que essa pandemia trouxe na sua área e os desafios que estão sendo enfrentados no momento pós-pandemia? Certo. Eu confesso que, assim, pessoalmente, no começo da pandemia, eu não queria pensar muito sobre isso, porque já me gerava uma ansiedade pensar em quanto tempo isso ia durar e tudo mais. E aí, pensar nos impactos, eu não gostava. Mas, com o tempo, a gente vai entendendo, né, que esse processo histórico que a gente está vivendo, ele precisa ser refletido até para a gente entender o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Como enfermeira atuante na área da oncologia, o que eu posso dizer? A oncologia não parou, né? Desde o começo, todos os órgãos envolvidos disseram que o paciente oncológico não deveria, né, parar o tratamento. Então, a gente lá no ambulatório, tanto de quimioterapia quanto das consultas, a gente não parou, mas algumas consultas no começo que eram de acompanhamento. Então, do paciente que ele já fez o tratamento, mas a gente sabe que um paciente que já teve câncer, ele tem mais chance do que o restante da população de ter outro. Então, a gente acompanha ele por um tempo. A gente foi remarcando. Hoje, a conduta não é essa mais. A gente não está remarcando consultas, mesmo que de segmento. Mas algumas coisas ficaram prejudicadas. Por exemplo, o paciente oncológico, ele é um paciente que necessita de interconsultas de muitas outras especialidades. E muitas especialidades pararam. Então, muitas cirurgias, mesmo que oncológicas, foram adiadas. Pacientes que precisavam de exame de imagem, que são feitos em outras instituições, tiveram isso um pouco atrasado. O principal, pelo menos da minha área, é que a gente teve uma menor incidência de câncer. Não significa, incidência são os casos novos, né? Não significa que a gente tem menos pessoas tendo câncer por aí, mas que a gente está detectando menos. Então, eu acredito que já quem é da área já está pensando, né? A gente tem que estar pensando em novas formas de rastreio quando tudo isso acabar. Eu acho que esse é o principal impacto, pelo menos da minha área. Mas a gente sabe que os impactos são enormes, né, para o paciente crônico, enfim, para a população em geral, né, a gente nunca teve escolas tanto tempo paradas, pessoas tanto tempo em casa.
E eu acho que é muito importante o pensamento de como vamos fazer para correr atrás disso, né? Sim, será realmente um desafio. É um desafio hoje, mas o pós também será um desafio para todo mundo. Exatamente. Letícia, eu queria agradecer a sua participação aqui nessa entrevista. Acho que realmente esclareceu as dúvidas, né, das pessoas em relação a como estão sendo feitos esses testes. Como cidadão, e acho que falo em nome de todos que estão assistindo, a gente agradece vocês, que são os voluntários que, bem ou mal, estão se arriscando, né, para poder gerar um benefício para a saúde de todos. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo por esse tempo com a gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada.